Hello, hello! Muito bom dia, good morning, good afternoon, or good evening, ou bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei um período que você está assistindo esse programa. Quem fala com você é Ezequias Lourenço, seu amigo. Você que está ouvindo aí no podcast, fique tranquilo, hein? Foco na estrada. O nosso programa Você em Foco Desenvolvendo Pessoas. O programa aqui tem o objetivo de bater um papo com você e sob uma perspectiva cristã, é claro, trabalhando pessoas de uma forma toda especial. O nosso objetivo é trazer palestras, debates, entretenimento, boa música e aulas, né? Reflexões para a vida. Também temos aqui o objetivo de futuramente trazermos aulas de inglês para você. Yeah, very good, alright. You're gonna learn English with me, alright? You're gonna learn English live. Vai aprender inglês comigo ao vivo aqui. Bom, pessoal, como nós não podemos trazer convidados nesse período de pandemia, estamos fazendo aí várias séries de reflexões sobre a vida, a praticidade da vida, com um pano de fundo teológico e também com um paralelo humanístico, com base nas obras de grandes pensadores mundiais, da literatura mundial. E hoje, excepcionalmente, vamos falar sobre uma escritora, né? Eu acho que é a primeira mulher, né, Nani? Não sei se eu tô lembrando bem, mas é a primeira mulher que eu falo aqui no programa. Quero falar com vocês de Virginia Woolf. Pois é, essa grande escritora, ensaísta e romancista, né? Da literatura inglesa, né, do século XX. Ela foi aí um expoente do modernismo, né, lá para a década de 1920, né, década de 20 dos anos de 1900. Ela foi uma mulher fenomenal, que tinha uma veia inspirada, né, mas infelizmente, né, para a vida pessoal dela, inspirada em muito sofrimento, é uma história de vida muito triste, né? Infelizmente ela não tem um fim muito bom, nada bom na verdade, né? Mas ela escreveu lindas obras, né? E isso me faz lembrar sempre a história da ostra, quando é ferida, produz pérola, né? Muito bem. E ela acaba escrevendo vários livros. O livro que nós vamos trabalhar hoje, né? Refletir sobre ele, é O Quarto de Jacob Flanders, né? O Quarto de Jacob. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é As Armadilhas da Mente, com base tanto na biografia da autora, da Virginia Woolf, a sua história de vida, quanto também com base na obra, né? Porque a obra também vai falar justamente aí dos vários retratos, ou os vários recortes sociais sobre a vida de uma pessoa, né? Muito bem. Então você já pode compartilhar aí. Muito bem, compartilhe com seu amigo, com seu irmão, com a sua irmã, com o seu vizinho, né? Manda aí no WhatsApp, manda aí no Facebook. Nós estamos ao vivo aqui hoje, às 20 horas e 24 minutos, né? Você pode estar assistindo ou ouvindo esse programa gravado, mas vamos falar de um tema muito especial. Quais são as armadilhas da mente? O que fazer para ter uma mente sadia, estável, em meio a essa loucura, né? Em meio à pandemia, em meio a tantos fluxos de informação, a desinformação, exigências, demandas no relacionamento, demandas no trabalho, demandas sociais, enfim, são muitas cobranças, até mesmo a autocobrança, você se cobrando muito. Vão escrevendo aí, vão mandando o seu comentário, né? Aliás, esse programa tem o objetivo de dar ferramentas, proporcionar ferramentas a você, né? E para que você possa se desenvolver enquanto pessoa, né? Obviamente, numa perspectiva aqui cristã, você pode concordar ou não concordar com as ideias aqui expostas, até porque aqui a sua opinião tem valor. Gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Virginia Woolf, né? Vamos pedir o nosso técnico colocar a imagem dela aí, falar um pouquinho sobre a vida dela. Você está vendo aí 3 momentos da vida dela, né? À sua direita aí, ela bem jovem, depois no meio, ao meio e também já na ponta, né? Na ponta uma foto
já em preto e branco, né? Ainda em preto e branco, ela já com uma certa idade. Quem foi Virginia Woolf, né? Ou Adeline Virginia Woolf? Ela foi uma escritora, ela também foi ensaísta, porque ela fazia ensaios sobre determinados assuntos, pequenas escritas, né? Ela começou a desenvolver-se como ensaísta, e depois ela começou a ser mais profunda na parte escriturística, né? Na arte de escrever. E ela também depois compra uma editora, né? Me parece que é do seu próprio irmão, né? E ela acaba sendo editora de livros. Ela amava muito os livros, né? Ela também era filha de Leslie Stephen, né? Que foi um grande intelectual da época, né? Ali já final do século XIX, início do século XX. E este homem tinha uma vasta biblioteca e ela passou a amar ler. Eu lembro da minha filha lê bastante os meus livros, depois vem comentar com o pai fica feliz, né? E fica orgulhoso, hein? Coisa linda. E o que acontece? Ela não foi educada na escola formal, né? Ela foi educada por tutores, né? Tinha professores particulares, além, obviamente, do seu pai, que lhe dava aí uma assistência, embora a vida dele fosse muito corrida, como de qualquer dono de casa, qualquer pai e mãe que tenha suas atividades. Ela nasceu numa família nobre, né? Uma família aristocrática. A Virginia Woolf, ela nasce em Kensington, Middlesex. Nasce em janeiro, no mês que eu nasci, né? Em 1882, como eu disse, final do século XIX, e ela falece em Lewes, Sussex, né? Em 1941, no mês de março, lá no United Kingdom, né? No Reino Unido. Aliás, esses eram os nomes aí, ainda antes da Inglaterra ser formada como Inglaterra hoje, né? Tinha esses nomes, né? Wessex, Sussex e outros nomes mais. Eram reinos divididos. Muito bem. O que acontece é que esta nossa escritora, ela passa a morar e conviver com outras pessoas, filhas de seu pai, com outra mulher, porque a mãe dela falece. Então ela passa a ter meio-irmãos, né? E ela começa, acho que já com cerca de 8 anos, depois também com cerca de 13 anos, segundo seus biógrafos, ela sofre abuso, né? Ela sofre abuso, e os psicólogos, né? Pessoas que trabalham nessa área fazendo estudo da vida dela, dizem que foi essa situação que provocou nela o que hoje é conhecido como transtorno bipolar. Pois é. Então ela sofria desse transtorno, né, de personalidade. Era uma mulher muito introspectiva. Ela passou a ter aversão ao sexo e também, né, não quero dizer que é necessariamente por conta disso, ela passou a ter gosto sexual pelo próximo semelhante, ou seja, ela teve assim um amor, né, uma tendência homossexual, e teve alguns casos, por exemplo, com a mulher do embaixador Vita, né, até escreve livro, um livro chamado Orlando, né, em homenagem também a essa mulher que ela, né, no amor homossexual dela, amou, mas depois essa mulher acaba atraindo, né, e ela acaba criando aí uma outra obra ficcional. De sorte que todas as nuances negativas, de todas as coisas que a feriram, ela fazia disso uma obra literária. Então, muito do que acontece na vida dos personagens, muita visão, muito questionamento, né, que ela levanta nas suas obras, tem a ver, obviamente, também com a realidade em que ela viveu, em que ela cresceu, em que ela foi circunscrita. Isso é muito natural, né? Na vida de um artista, né? Não foi diferente com Virginia Woolf, né? Adeline Virginia Woolf, mais conhecida como Virginia Woolf. Então ela passa
ela conhece, né, um personagem que é o Leo, né, o Leonard, e ela, mesmo tendo essa tendência e muitas das vezes prática homossexual em sua vida, ela passou a morar com ele, mesmo ele sabendo que ela tinha esses problemas, mas ele a amou muito, e eles viveram até o final, né, trágico da vida dela, em que ela acaba tirando a sua própria vida, se afogando no rio, e deixando uma carta dizendo que era muito grata e se sentia muito satisfeita com o amor que o marido tinha por ela. Ela também o amava, muito embora no início da relação, antes deles casarem, ela disse que não teria atração física por ele, mas eles continuam juntos, durante até, como eu disse, até o final da vida dela. Mas ela falou que não aguentava mais esta angústia ou essa incerteza, esse problema que ela tinha, que hoje, né, é conhecido como transtorno bipolar, e ela não queria ser um estorvo, ela não queria ser alguém que atrapalhasse a vida do marido, que ela julgava ser uma pessoa muito boa, né, e inclusive também a ajudou muito na questão da editora que eles tiveram, e eles escreveram bastante livros, no caso ela escreveu muito livro, e venderam e fizeram a vida, né, com isso, né? Muito embora, repito, ela fosse de uma família aristocrática, né? Quero mandar aqui um abraço também para Ivani Alves, olha, Edilene Azevedo Santos, que mais ali, Irana Santana, Madalena Gama, ó, Edna Siles, bastante gente aí, hein? Cada dia temos mais pessoas aí comentando. Estamos falando hoje de Virginia Woolf, né? E ela era uma mulher assim fantástica no sentido, ela passou a frequentar um circuito, né, círculo intelectual de Bloomsbury, né, em que ela era a única mulher, né, que fazia parte desse círculo. Tinha vários homens e ela passou a se encantar com a literatura, com a intelectualidade. Ela questionou muito o momento em que ela vivia, a era vitoriana, né, pós-guerra. E ela começou a discutir, e até porque isso reflete em suas obras, em que ela começa a escrever de uma maneira totalmente diferenciada, quebrando aquela métrica vitoriana de se escrever, com início, meio e fim. Ela e James Joyce, de quem eu falei na última programação, passou assim a serem como é que eu posso dizer, os propagadores, né? Aqueles que catapultaram, nossa, que palavra, hein, Nani? Eita, nós, hein? Vou lá pro Aurélio agora, que levaram adiante, Nani tá dando risada aqui, levaram adiante aí o fluxo de consciência, que nós já falamos aqui, que é justamente os pensamentos fragmentados do personagem, em que ele volta no tempo, em que ele avança no tempo, em que ele saísse da própria realidade daquele tempo em que ele está vivendo, para poder expressar o pensamento tal qual nós pensamos. Nós não pensamos linearmente, a gente pensa, muitas coisas surgem na nossa mente, do passado, do presente, e perspectivas sobre o futuro, e ela levou isso para os personagens. Então ela, James Joyce, também William Faulkner e outros começaram a levar adiante esse estilo, que agora chegou no cinema, né? E você está assistindo um filme, como eu já disse na última programação, daqui a pouco o camarada muda de cenário, vai lá para 1900 e bolinha, 1800, daqui a pouco ele volta para 2000 e pouco, que é o ano que nós vivemos agora. Então, assim, foram essas pessoas desses ciclos literários que mudaram e revolucionaram a história da literatura, e como consequência das outras artes aí, até mesmo o teatro tem essa influência. Muito bem, então ela acaba sendo assim uma pessoa fantástica neste sentido, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a vida dela, mas nós precisamos ir adiante. Vamos lá. Próximo slide está chegando aí. Muito bem. Aqui você tem 3 obras importantíssimas dela. Orlando, né? Já falei sobre Orlando quase agora. Também tem o Mrs. Dalloway. Ela escreveu esse livro lendo Ulisses, de James Joyce, que é aquele romance que cada capítulo conta uma história diferente, né? De Bloom, né? Aquele personagem que também saiu, né? O romance de formação saiu para ter as suas próprias aventuras,
e passa a compartilhar experiências com o leitor, né, vendo aí um amadurecimento também do próprio personagem, né? E ela lendo esse livro de James Joyce, né, Ulisses, ela teve a ideia de escrever algo muito parecido, mas agora tendo uma mulher, né, como personagem e não um homem, no caso James Joyce, que usou Ulisses, né, como personagem. Então ela fez isso sob uma perspectiva feminina. A gente percebe que na obra de Virginia Woolf ela sempre quis dar voz à mulher, ela sempre questionou o fato da mulher estar relegada na sociedade apenas a fazer papéis que ela via como secundários, né? Ou seja, não existia tantas mulheres na arte assim, na ciência, muito embora em vários rincões da sociedade, muito embora isso esteja mudando, graças a Deus, né? Mas tudo leva um tempo. E ela escreve também este livro aí, Um Quarto Só para Si, né? Eu já vi tradução, acho que de Um Teto Só para Si, Um Quarto Todo Seu, alguma coisa nesse sentido, você pode pesquisar aí. Esse livro é fruto de uma palestra que ela dá em algumas universidades, dentre elas Cambridge, né, em que ela justamente questiona essa questão da mulher estar ainda tentando furar aquela bolha social para ter o seu lugar no conjunto da sociedade. Ela passa a dar palestras, ela tinha uma boa oratória, né? E aí ela começa a usar dessas palestras e faz esse livro aí com base nessas palestras. Muito bem. Então, essas são as três, talvez mais importantes obras, lembrando que ela começa a sua carreira literária com o livro A Viagem, enfim, são muitos livros, né? Agora nós vamos falar desse próximo livro agora, né, que é O Quarto de Jacob. Foi escrito em 1922 e aí realmente foi o livro que estreou, inclusive até a editora que ela compra do seu irmão, e esse estilo de escrever aí acabou realmente dando ênfase ao fluxo de consciência e ao modernismo, veio enfatizar esta onda literária que reverberou, que acabou ecoando para todas as artes no modernismo, né? Inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, nós tivemos a Semana da Arte Moderna, com vários artistas também aqui no Brasil, dando voz e a uma mudança de pensamento, de paradigma na sociedade, né? Gente, vamos ao Quarto de Jacob, depois eu falo mais aqui. Esse livro que foi aí muito, muito importante na carreira de Virginia Woolf e nos deixa lições especiais. Enquanto nosso técnico coloca a imagem, nós vamos falando aqui. Virginia Woolf escreveu O Quarto de Jacob, na imagem ainda anterior. Esse livro é um livro em que o personagem, está aí a imagem para você, ele não tem voz. Olha que interessante. Você não vê em momento algum o personagem falando, nem em primeira pessoa, né, nem em terceira pessoa, né, com um narrador aí onisciente. Não. Ele é justamente uma colcha de retalhos em que várias mulheres, inclusive a própria mãe dele, né, passam a falar sobre a vida dele. Então cada uma vai dar um ponto de vista. Em cada capítulo, cada mulher vai falar sobre quem é Jacob. De sorte que, ao ler uma pessoa falando, uma mulher falando dele, e comparar com a outra, você vai achar que não está falando da mesma pessoa, porque cada um tem uma visão sobre a vida, sobre a personalidade, sobre o caráter, né? E sobre, obviamente, as condutas, né? No caso deste menino, as condutas, na verdade, são as práticas que revelam muito da nossa subjetividade, muito do nosso interior, muito do que está na nossa alma. E o título do Quarto de Jacob é porque muitas situações passam-se no quarto. Muitas da narrativa também fala sobre ele estar na solitude, ele está
de forma isolada. Ele era uma pessoa muito intelectual, gostava muito de ler, até porque naquela época os jovens liam muito, muito. Hoje em dia até leem, mas não leem tanto. Está até voltando a ler bastante, mas não leem tanto. Ele também tinha um quarto na universidade, e até porque esse livro conta da história dele desde quando era pequeno até eventos na universidade. Então vai trazendo assim várias perspectivas sobre a vida dele ao longo da vida, a sua progressão, o seu amadurecimento, as suas mudanças e as suas transformações. E de sorte que este livro acaba sendo um livro interpretativo, né? Interpretativo, e acaba sendo de alguma forma, não vou dizer, alguns críticos não vão concordar com isso, um alter ego da própria Virgínia, que era uma mulher, por exemplo, que ela vivia, a sua casa não era tão grande, né? Ela vivia na sala de estar escrevendo, horas a fio, isolada no lugar dela. Então acaba sendo de alguma forma também, eu posso entender assim, um alter ego da própria escritora. Mas o que nós aprendemos, né, com isso? Eu quero ler aqui, eu nem li uma passagem das escrituras no início, eu quero ler agora. Eu quero ler aqui 23 de Provérbios, versículo 7. Diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é o homem. Vou voltar a dizer isso aqui. Porque como imagina em seu coração, assim é o homem. Assim é o homem, assim é a mulher. Em outras palavras, você reflete na praxis social, no dia a dia, nas relações, na sua verbalização, aquilo que você é dentro de si, aquilo que você é na sua alma, as meditações do seu coração, né? Então, a passo que Jacob ia vivendo, ia crescendo, ia conversando, ia se relacionando com várias pessoas, essas pessoas iriam criando impressões, né? Ou tendo impressões, né, deste homem, deste menino que depois torna-se homem. Ele, por sua vez, cria impressões com as suas atitudes, voluntária ou involuntariamente, e as pessoas acabam tendo essas impressões a partir do momento dos sinais, né, a partir dos sinais que Jacob dava. Para pensar um pouco, não é assim que acontece comigo e com você? Tem pessoas que não vão com a sua cara. Tem pessoas que te amam de paixão e chegam a dizer assim: poxa vida, eu te amo, eu gosto muito de você de graça, né? Tem essa expressão, né, Nani? Gosto de você de graça, né? E é bem por aí mesmo. As pessoas julgam pela aparência, as pessoas julgam tanto para bem quanto para mal. Daí vem as decepções, né? Ou então vem a superestimação ou subestimação, né? Quando a pessoa realmente te leva muito mais em conta, além do que você realmente é em termos de potencial e pessoa, ou até ignora o potencial que você tem enquanto pessoa e te subestimam, né? Então, eu quero, com base, né, nessa pequena resenha, porque você vai precisar ler o livro para entender melhor, trabalhar alguns temas para a nossa reflexão. O primeiro tema está já no próximo slide. Enquanto isso, eu mando um abraço para o Zenildo Araújo, Eliane Azevedo, Vanilda Rodrigues, Maria Ortiz, muita gente aí, mais do que aqueles que já tinha lido, né? Que bom. A nossa mente, ela não é nossa aliada, mas também não é nossa inimiga. Eu sempre digo isso nas palestras que eu já dei aqui pelo Brasil, né? As aulas que eu dou também, enfim, na minha profissão, e agora aqui falando com vocês, a nossa mente não é nossa amiga, mas também não é nossa inimiga. Nós temos que saber lidar com ela, né? E, por vezes, usar daquilo que está contrário a nós, daquilo que vem abalar a nossa estrutura psicológica, mental, espiritual, não sei como que você chama, usar isso ao nosso favor. A nosso favor. Então, a mente nos prega muitas peças, ela nos proporciona armadilhas que às vezes a gente tem que se auto-sabotar para poder permanecer em equilíbrio, porque se você for dar ouvidos ou se for ceder às tentações da mente, você
você acaba caindo numa armadilha. Afinal, nós vivemos aí num campo de batalha que 99% ou 99,9% das vezes não é físico, mas sim é subjetivo, é na mente. Nós vivemos um grande campo de batalha na nossa mente, né? E o texto aqui diz, assim como o homem pensa, ele é. Então você está vendo aí agora, né? Você está vendo aqui ao nosso lado, o banner aí dizendo, a armadilha da incerteza. Você vê aí um homem, né? Até bem vestido, e não sabe qual caminho, né? Já se sentiu assim, Nani? Não sabe qual caminho trilhar. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que eu estou bom de conta? Conta comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caminhos, né? E ele não sabe por onde seguir. Então, isso trazendo para a nossa vida prática, é muito comum. Você tem um empreendimento, você tem tantas oportunidades à sua frente, você não sabe qual caminho seguir, onde startar, onde começar. Você tem isso, aí você pode multiplicar na sua vida amorosa, sua vida profissional, sua vida espiritual, até ministerial, na sua carreira, né? Quando eu falo de carreira, não necessariamente é aquilo que é profissional, porque às vezes você é profissional de uma área, mas você tem vocação para outra e você pode seguir uma carreira, né? Porque a carreira é aquilo que é duradouro, o profissional é aquilo que é passageiro. Então, o que fazer, né? Vou ficar parado? Não dá para ficar parado. Você tem que tomar uma atitude, você precisa tomar uma atitude. E aí eu lembro daquele versículo que as Sagradas Escrituras nos dá e nos revelam, que elas dizem assim, né? A Bíblia Sagrada diz assim, olha, coitado, né? Vão é o homem, né? Infeliz é o homem que se baseia no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, na sua própria expertise. Mas bem-aventurado, feliz é o homem que confia em Deus, né? Que confia em Deus. Então, a principal coisa que nós precisamos ter em mente antes de tomar qualquer atitude é que aquilo que colocarmos as mãos prospera se nós fizermos com amor, com dedicação e buscarmos equilíbrio para que terminemos aquilo. Então, é importantíssimo, até porque dizem, né, os gurus, né, da liderança, né, dentre eles Dave Hart e tantos outros, John Maxwell. Aliás, quero mandar um abraço para Tommy Nelson, representante oficial de John Maxwell aqui no Brasil. Um abraço. Ele até compartilhou o nosso pôster aí na nossa página no Facebook. Dizem aí os gurus da liderança, tudo aquilo que você foca se expande. Então, quando você tem uma situação como essa, vários caminhos pela frente, você precisa focar em um. Você vai ter dificuldades, sim, você vai ter coisas novas com as quais você vai aprender e também vai aprender errando, mas sempre perpassarão, sempre haverá pessoas ao seu redor, à sua frente, para te ajudar. Deus sempre vai proporcionar isso, né? Como você queira, o cosmo, o universo, as coisas vão conspirar para você, a seu favor. Você precisa tomar atitude. Não caia na armadilha da incerteza, porque a nossa mente pode nos pregar essa peça. Vamos ao próximo passo. Enquanto isso aí tem mais gente aqui, hein? Cleide Mello, manda um abraço. Maria Ortiz, ela está pedindo aí uma prece, uma oração porque a cunhada dela está na UTI. No final a gente faz essa oração. Uma outra armadilha que tem pego, aliás, tem sido considerada o mal do século, mas eu já disse aqui, fazendo uma releitura dessa situação, que o mal do século não seria isso ainda. Seria a ansiedade que leva ao que nós vamos falar agora. Mas a depressão também é considerada, né, por muitos ainda como mal do século, e realmente é avassaladora, né? Tanto é que a própria autora deste livro acabou sendo vítima disso, né?
Eu particularmente na família tive uma pessoa, né, que foi vítima disso. E infelizmente essas vítimas acabam sendo fatais. Mas o que será que causa a depressão? A depressão é uma somatória de fatores, de questões internas mal resolvidas, né? De angústias nutridas, ou seja, alimentadas, né? E obviamente o que você pensa vai ter muito peso nisso, nessa hora, mas também as impressões que você recebe. Lembra das impressões que nós falamos aí das mulheres que tinham a impressão de Jacob, em que Jacob nesse romance não tem voz. As mulheres que falam o tempo todo sobre quem ele é, como ele age, que o criticam, que o elogiam. Então são essas impressões externas e que acabam sendo assimiladas pela pessoa de uma forma não positiva, de uma forma negativa, né? De uma forma negativa, tornando-a assim depressiva. O que significa a palavra depressão? A palavra depressão quer dizer um abaixamento da linearidade. A sua vida está numa constante, ela está linear, suas emoções estão bem, você está equilibrado. É uma falta de equilíbrio, até uma oscilação emocional. E obviamente está voltada à mente, né? Na questão dos pensamentos. Até porque as escrituras sagradas dizem: traga à memória tudo aquilo que te traz esperança, né? Paulo, um dos maiores apóstolos cristãos, disse: olha, tudo que for louvável, tudo que tiver virtude, tudo que for de boa fama, tudo que for legal, tudo que deixar você de alto astral, pense nisso, né? E ainda diz o escritor: olha, a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus, e ele ainda vai além, dizendo assim: olha, se você já ressuscitou com Cristo, você acredita nos ensinamentos dele e na validade do seu sacrifício, afinal ele deu a sua vida por nós, por mim, por você. Pare de pensar nessas coisas que são da terra, nesses pessimistas. Pare de querer olhar os prognósticos desses tarólogos, né? Nada contra, mas é muito relativista isso aí. Pare de ficar... aliás, isso você pode não concordar comigo, tudo bem, você que está me ouvindo, você tem todo o direito de não concordar. Mas pare de ficar olhando e se baseando em exemplos de pessoas que são tão efêmeras, são tão falhas. Você deve, obviamente, seguir os bons exemplos, louvar as virtudes, se alegrar, porque a palavra de Deus diz, né, a Sagrada Escritura diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Não tem problema algum, mas não faça disso a sua fonte, de onde você vem a beber a água. Mas lembre-se que alguém um dia disse, né, numa festa, as festas do tabernáculo, lá em Jerusalém: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a fonte da água da vida. E quem bebe de mim nunca mais terá sede. E dentro de si também vai ter uma fonte. E você vai poder alimentar outras pessoas. Isso quer dizer o seguinte: coisas positivas alimentando coisas positivas, influenciando pessoas. E nós vamos influenciando. Afinal, este programa também é para isso. Você em foco desenvolvendo pessoas, influenciando pessoas, capacitando pessoas. Então, a depressão... tudo isso ao contrário. É quando a pessoa se deixa navegar à deriva e até afogar-se no mar da vida, né? Nas ondas do mar da vida. O que acontece com Virginia Woolf, né? Ela acaba se suicidando, ela acaba se afogando, né? Enfim, colocando pedras no bolso para pesar o corpo dela, e ela acaba se afogando, e o corpo dela é achado muitos dias depois. Enfim, uma situação trágica. Mas ela nos deixou excelentes obras que a gente também precisa refletir sobre a vida, né? Causas da depressão: problemas de saúde, questões familiares e financeiras, né? Financeiras com certeza minam a questão familiar e minam também a questão psicológica. Eventos estressantes, traumas, né? No caso, trauma de infância, no caso da nossa autora, né? Eventos estressantes, já falamos, fatores físicos. Às vezes a pessoa tem um problema físico e ela tem vergonha, ou então aquele problema físico crônico acaba prejudicando a pessoa
em muitas coisas que ela faz, ela acaba assimilando aquilo. Percebe? Uma série de coisas, envelhecimento, pessoas que não conseguem lidar com o envelhecimento. Eu tô ficando com a barba branca aqui, Nani, ó. E eu tô curtindo, hein? Tô curtindo, hein? Tô aqui, ó, bem na fita. Esses dias aí, antes da pandemia, eu tava na academia, né? Eu faço uma arte marcial. Eu ganhando da molecada de 25 anos aí na flexão, nos golpes. Porque saúde, você tem que se alimentar bem, tem que amar a vida, tem que gostar da vida. Pensa num cara entusiasta, rapaz. Pensa num cara que gosta de viver, que sou eu. Eita, não, eu quero ver meus netos, meus bisnetos. Eu falo isso perto do meu filho, ele fica todo feliz, ele fica todo cheio. Eu falo, né, filho? Ele fala, com certeza, Mas é assim mesmo, a gente tem que viver, né? Nós temos que contagiar com alegria, contagiar com amor, contagiar com irradiação de luz, né? Até porque Cristo disse, eu sou a luz do mundo, ok? Não se pode esconder uma luz quando ela está acima, quando ela está exposta, né? Não se pode esconder. O uso de álcool e drogas, né? Infelizmente. Aliás, também é uma coisa que alimenta a outra, né? Às vezes a pessoa está depressiva e vai usar drogas. Outros usam drogas e chegam a estar depressivas. Quais são os sinais? Pensamentos ruins, né? Pensamentos ruins, persistentes, ou seja, a pessoa sempre está pensando coisa ruim, né? Falta de interesse e de prazer em realizar suas atividades, falamos isso aqui em outras palavras. Alteração de peso não intencional, né? A pessoa começa a ganhar peso, né? E, enfim, dormir muito ou dificuldade para dormir, ou seja, um extremo ou outro, né? Dificuldade de concentração, né? Não consegue se concentrar, a mente está sempre voando, como diz o interiorano, avoada, né? Já viu essa expressão? Avoada? Tá voado, menino. Se alguém tivesse traduzindo isso aqui para o inglês, não conseguiria falar, né? You're gonna say something like this. You are higher, you're higher. Você está alto, você está nas alturas. Dificuldade de concentração, já falei. Culpa excessiva, pessoas que ficam se culpando o tempo todo, né? Eu não consigo, não posso, não sou inteligente, né? E esses pensamentos suicidas aí que são recorrentes, muito recorrentes na vida de quem tem isso. Se você está passando por isso, meu amigo, minha amiga, não caia nas armadilhas da mente. A sua mente deve estar escondida com Cristo em Deus. E você deve trazer à sua memória tudo o que te traz esperança. Essa pandemia vai passar, essa quarentena já está passando, né? Estamos na fase qual? Vermelha? Não, laranja, né? Amarela, não sei. Mas vai passar, você vai voltar à vida normal. E tudo vai estar bem para você, tá? Tudo vai estar bem. Eita, bastante gente aqui, hein? Vanilda Rodrigues, um abraço. Ivani Alves, um abraço. Deus abençoe. Vamos ao próximo slide. Vamos lá, armadilha do pessimismo. Olha aqui, ó. Um copo d'água, duas imagens do mesmo copo. Aí o otimista fala assim, poxa vida, hein? Esse copo aí tá quase cheio, ó. Tem gente que ainda ousa dizer, tá pela boca. Aí o cara é exagerado, né? Esse ditado é até muito conhecido. Agora o pessimista, ele olha o mesmo copo, com a mesma quantidade de água, ele fala, caramba, rapaz, essa água não vai matar minha sede, não. Poxa vida, esse copo tá quase vazio, rapaz, não tem água, não. Eu nem vou começar a beber essa água, porque não vou conseguir terminar. Termino antes de matar minha sede, aí não vai valer, teria que ter mais cheio, percebe? É o pessimismo, é uma outra armadilha. Tem pessoas que antes de começam a sofrer por antecipação, né? Oh, meu Deus do céu. Eu usei até um pleonasmo aqui, né? Ele sofre por antecipação, ou seja, antes de começar algo, ele já está sofrendo. E ele começa a ver o lado negativo. E aí, você está vendo o lado negativo ou o lado positivo da vida? É uma armadilha. Então, as escrituras dizem, existe algo que vence o mundo, uma arma que vence o mundo. E o que é? É a fé. Ela vai muito além do otimismo, inclusive, né? A fé, ela é o arrimo da nossa alma, é aquilo que nos dá sustentabilidade. Eu sou um tipo de pessoa, pode estar caindo o mundo. Eu já passei tanta experiência na vida, Nani. Olha, se eu for contar para você,
Se eu for contar para você, eu lembro de uma situação que minha filha nasceu. E no dia 1º de janeiro do ano que ela nasceu, 2002, eu estava desempregado. Tinha acabado de perder o emprego numa escola, que eu sempre fui professor. E eu entrei numa escola, deixei um currículo no 1º dia do ano. Olha só a minha situação. E quando eu saio da escola, eu olho aquela avenida de cima a baixo, acho que a Consolação. Praticamente ninguém na rua, início de ano, todo mundo de ressaca. E a palavra, a frase que aquela mulher me falou, ecoou lá dentro de mim. Ao invés de ela falar assim, né, ela não podia falar, até porque não era obrigada a falar. Ao invés de ela falar Deus abençoe, ela falou boa sorte. Quando eu saí, eu olhei aquela rua vazia, lembrei da situação difícil. Aquilo me deu uma angústia na alma, quis me colocar para baixo de uma forma assim. Aí eu pensei assim, não, boa sorte não, Deus te abençoe, Deus vai me abençoar. Eu continuei andando e saí dali, consegui um trabalho e graças a Deus minha vida ela foi bem, graças a Deus, e ela mudou. Então o que acontece, gente? É como você vê a vida. Para de estar vendo a vida de uma maneira ruim, rapaz. O que é isso? Tô fraco, tá parecendo a galinha lá da Angola, né? Não, pelo amor de Deus, vamos ao próximo slide aí. Você é forte, meu amigo, Deus está com você. Leia bons livros, né? Relações com pessoas de alto astral que tenham fé. Compartilhe coisas boas e essas coisas boas voltarão para você. A última coisa que queremos falar aqui é a armadilha da autossuficiência. Olha esse gato, ele olha para o espelho e ele acha que é um leão. Aí não dá, né? Ele dá um miado, faz miau, e ele ouve um rugido. Não dá, né? Então o que acontece? Por mais que você tenha fé, seja otimista, que seja, por mais que você seja decidido a tomar as suas atitudes, não tenha aí tantas incertezas, né? Você tem que tomar atitude, tem que sair do lugar, a coisa tem que acontecer, mas você também não pode ser autossuficiente ao ponto de você achar que não depende das pessoas, que não depende, ignorar as pessoas, humilhar as pessoas, achar que você é o melhor em tudo. Você é bom no que você faz. Você pode ser até o melhor naquela situação circunscrita, mas vai ter sempre alguém melhor do que você. Assim como também sempre haverá alguém relativamente pior, porque tudo é relativo, alguém relativamente melhor do que você. Você é relativamente melhor do que alguém ou relativamente pior do que alguém. Mas na verdade, assim, você não é a pior pessoa, você não é o pior ser humano. Você também não é a última bolacha do pacote. E isso aí vem a prejudicar muita gente. Eu já vi lutador perder título assim, né? Todo mundo deve saber. Quem gosta de MMA aí, já sabe o que eu estou dizendo. Subiu, começou a brincar, tomou um punch, caiu nocauteado. Estava invicto, né? Então assim, seja humilde, cumprimente as pessoas, dê um sorriso, dê um bom dia, puxe um pequeno papo com ela. Não caia nessa armadilha da autossuficiência, porque no momento que você mais precisar, você pode ficar sozinho. Você pode precisar do seu amigo que você tanto desprezou, do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, dos seus cunhados, da sua nora, do seu genro, do seu sogro, da sua sogra, do seu irmão, da sua irmã. Você pode precisar um do outro. Não seja autossuficiente. Muitas das vezes na vida, eu vou usar aqui uma frase que já estou terminando, a gente tem que dar uma de mané. Mesmo sabendo, você tem que abrir mão. Abre mão da sua razão, abra mão do seu conhecimento. E você vai agregar calor humano, tanto a você quanto de você para outras pessoas. Não caia nessas armadilhas, porque essas armadilhas são perigosas e não te farão um melhor ser humano. Ok? Porque até o próprio mestre disse: por que você me chama de bom? Quando disseram bom mestre, não? Bom Rabone, não. Bom é o meu Pai que estás no céu. Ele era um homem justo, Jesus, o Filho de Deus. Fazia o bem,
curava, era caridoso, mas quando foi lhe atribuída a bondade, ele refletiu ela para Deus. Então isso mostra para o Deus Pai, nós precisamos sempre ver o lado bom e elogiar o outro, mesmo que há o erro, há a dificuldade, mas sempre tem um ser humano bom perto de você, a depender do seu olhar. Não se olhe no espelho e não se veja um leão. Veja quem você é e procure melhorar. Ok? Muito bem, terminamos a nossa programação. Baixe sua cabeça, vamos aqui falar com o Pai, com o Criador, com o Eterno. Meu Deus e Pai, nosso Senhor, agradecemos por essa oportunidade tão ímpar que nos deste para refletirmos sobre os perigos das armadilhas da mente e refletirmos que vivemos em momentos de campo de batalha na nossa mente muito intenso. E ajuda-nos, Senhor, a rendermos a nossa mente a Ti, para que o Senhor possa oxigená-la com bons pensamentos, com o refrigério do Teu Espírito Santo, para que possamos tomar postura, para que possamos relacionar-nos com pessoas, agirmos, reagirmos de maneira positiva, otimista, e que possamos manter a nossa fé em Ti, possamos ser carismáticos, caridosos, dóceis, muito embora haja austeridades na vida. Peço a Tua bênção para a vida da Maria Ortiz, a cunhada dela está na UTI, e para tantas outras pessoas aqui pediram oração. Que o Senhor abençoe, guarde, livre do mal e livre-as das armadilhas da mente. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, te pedimos e te agradecemos, certos da bênção e da resposta. Amém. Próximo programa, estamos aqui com outro tema super especial. Logo, logo estaremos convidados, hein? A great hug, God bless you very much. Goodbye, everybody. Bye, bye.